Olá pessoal, mais um podcast Não Erre no H. Agradeço aqui a Célia, ao Valmir, ao Edson pelo convite para estar representando esse podcast aqui mais uma vez. Hoje com um convidado super especial, um convidado que tem uma representatividade gigantesca aqui na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Antes de começar o podcast, não posso deixar de lembrar aqui dos patrocinadores do podcast, que é o Grupo Ritaco, a Trilha Empregos e também a Cutinária Gastronomia Afetiva, ao Grupo de Recursos Humanos do Ciesp e também ao Intercel Desenvolvimento Humano. São parceiros que estão sempre ao lado aí dos RHs. E hoje estou aqui com Josinaldo José de Barros, correto? Correto. Acho que pouca gente conhece por esse nome, mas o Cabeça, nada mais, nada menos que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, se eu não estiver enganado, que representa a maior entidade de empresas aqui de Guarulhos, maior representatividade da economia guarulhense, que são as indústrias de Guarulhos, e o sindicato tem uma representatividade muito forte. Cabeça, muito obrigado por ter aceito. Posso chamar de Cabeça, né? Pode, fica à vontade. Muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme receber você aqui no podcast. Sabe que eu tenho um respeito muito grande, não só pelo Cabeça, mas por todos os que representam os sindicatos dos metalúrgicos, né? Fiz grandes alianças lá, alianças no sentido de relacionamento mesmo, de respeito, de parceria, de conexões. E muito obrigado, para nós é uma honra ter você aqui, você compartilhar um pouquinho do que representa o sindicato aqui para todos nós que somos profissionais de recursos humanos e empresários de uma maneira geral. Obrigado aí por ter aceito. Boa noite, Liceu. Muito obrigado pelo convite. Para mim também é um prazer poder participar aqui desse bate-papo com você. E boa noite também a todos que assistem aí o podcast. E já mando um abraço aí para todos vocês. E estamos aí abertos para dialogar, conversar sobre qualquer tema, qualquer assunto que você achar necessário aí, principalmente nas questões que é de interesse para a cidade de Guarulhos. Cabeça, quando eu pensei em convidá-lo para esse podcast, eu fiquei pensando qual que era o melhor tema para explorar você. Porque, cara, você é um cara que eu admiro, que tem uma oratória aí absurda, e é um cara muito inteligente, né? Aprendi muito, e pode acreditar, não é da boca para fora, aprendi muito aí com você, com o movimento sindical. E aí eu fiquei pensando, o que exatamente eu poderia abordar do Cabeça, do Josinaldo, para agregar para os empresários e para os profissionais de RH. Aí um tema que eu pensei é o que o RH, quando a gente fala RH moderno, não é o departamento pessoal, o que o RH precisa aprender com o sindicalismo, né? Foi nesse sentido que eu pensei em trazê-lo aqui no podcast, para você dar a sua contribuição e mostrar que, na verdade, o sindicato ele é um conciliador, ele é um agregador, né, na verdade, das relações trabalhistas, né? E aí, nesse sentido, queria que você falasse um pouquinho antes da gente já entrar no tema principal, que você falasse da sua trajetória sindical. Bom, eu comecei como metalúrgico, como office boy. Na época, o presidente do sindicato era o Chicão. E aí depois eu fui para outros segmentos e voltei. E aí passou vários, eu não vou lembrar de todos, você com certeza sabe. Eu lembro do Chicão, eu lembro do Pereira, não vou conseguir lembrar de todos. Como que foi sua trajetória, Cabeça, até chegar no Sindicato dos Metalúrgicos? Eu cheguei em Guarulhos com 13 anos de idade. Eu já vim para trabalhar com 14 anos. Completei 14 anos aqui, né? E desde 83 que eu moro aqui na cidade de Guarulhos. E dos 14 aos 18 eu trabalhei, né? Eu vim de Pernambuco para cá, eu trabalhei em quase tudo. Trabalhei em padaria. Meu primeiro emprego foi vender jornal da Folha Metropolitana do saudoso Pascoal Tomeu, aqui em Guarulhos, né? Eu trabalhei em lojas, eu trabalhei em vários setores, mas aos 18 anos eu tive a oportunidade de entrar em uma metalúrgica. Na época, em 86 para 87, o presidente do sindicato já era o Chicão. E aí depois do Chicão foi o Pereira, presidente, e depois do Pereira eu agora, estou há 4 anos na presidência do sindicato. Mas o sindicato já teve vários presidentes, né? Eu sou o 8º presidente do sindicato. O sindicato tem 62 anos de fundação e eu sou o 8º presidente. Então é uma trajetória grande. Aos 18 anos eu entrei no setor metalúrgico, e estou até hoje, e trabalhei em diversas empresas. Trabalhei
na Tampa, na fábrica de ônibus ali no Parque São Luís. Eu entrei na oficina central aqui da Camargo Corrêa. Eu fiquei 25 anos na Bolém, foi a empresa que eu fiquei mais tempo, como metalúrgico. E depois fui para a Rodcar. Enfim, estou no setor metalúrgico já desde 86. E a gente tem essa trajetória devido a todas as nossas ações, a base, né, a participação, a atividade política, né, uma militância política. Isso proporciona e faz com que a categoria enxergue na gente uma pessoa que tenha condições e capacidade de representar aquela categoria. Então essa é a minha trajetória na cidade de Guarulhos, desde praticamente de criança, né? Porque 14 anos você é um adolescente. E somando tudo isso, faz quanto tempo, Cabeça? Faz 38 anos, né? 38 anos. Aí, ó, eu gosto de fazer. E eu estou em Guarulhos, né? Eu faço uma lista de perguntas para fazer, mas é legal porque chega na hora eu mudo tudo, né? Porque vai me dando curiosidades. E aí me veio você comentando. Na verdade, 38 que eu sou metalúrgico. 38 que você metalúrgico. Mas de alguma maneira já participava do movimento sindical, mesmo que à distância. Sim. O que você sente, Cabeça, de o que mais mudou? Tanto no sentido da própria causa dos metalúrgicos de brigar pelos direitos e da própria empresariado, as pessoas de uma maneira geral, de lá para cá. O que você sente mais de diferença? Mudou muita coisa. O mercado de trabalho tem sofrido mudanças, né? Constantes mudanças e a tendência é mudar mais ainda. Infelizmente, as mudanças são para piores. Quando eu falo para a classe trabalhadora, né? Se a gente pega aí os anos 70, 80 e 90, que era décadas que a gente sabe que a luta era muito mais efetiva e teve muito mais conquistas, em uma plena ditadura militar, por exemplo, né? Não era a época de rede social, nem de celular, nem de comunicação, nem de inteligência artificial, e exigia-se das pessoas a participação presencial em tudo. Seja numa greve, numa reunião, não existia nada de mandar recado. Ou você estava lá presente, cara, deveria ser muito mais difícil. ou você estava lá presente ou você não fazia parte da história. Então, hoje é diferente. Hoje você pode estar aqui, está administrando uma empresa lá no Japão. Você pode estar aqui fazendo uma reunião em qualquer empresa multinacional ou não. E isso muda muito, porque as pessoas se tornam empregados dentro da própria casa e às vezes não sabem o valor que tem isso e muitas vezes acha que não precisa se mobilizar, que não precisa reivindicar algo diferente porque está em casa, no conforto do seu lar, mas está produzindo até mais do que na própria empresa e economizando para as próprias empresas. Você está economizando a internet da empresa, a água, a luz, o telefone, você está usando uma estrutura sua. Então é diferente você fazer uma comparação do mundo moderno de hoje, dos anos 70, 80 e 90. E de 2000 para cá, aí veio a automação, né, as máquinas modernas, a robotização, a tecnologia já foi começando a agregar, né, modernidade de produção nas linhas de produção. Isso fez com que o mercado de trabalho se transformasse. E quando você fala de recursos humanos, né, recursos humanos é uma palavra já hoje meia que antiga já, né? Recursos humanos cuida de humanos, cuida de pessoas. Mas hoje é relação trabalhista, é RT. Então exige muito mais uma habilidade de quem trabalha na área de RH para que ele possa entender a necessidade dessas coisas novas de hoje e que o próprio movimento sindical vem aprendendo com muita dificuldade também, porque passa por uma transformação muito repetida, muito rápida, vamos dizer assim, e que a gente sabe que veio para ficar. Não tem retorno. Não tem como recuar mais na inteligência artificial. Você não retorna, a tecnologia ela não acaba, ela se aperfeiçoa. Né? Ela vai se aperfeiçoando em todos os meios, em todos os níveis, em todas as camadas sociais, toda a classe social, em todas as profissões. E é preciso a gente estar investindo nisso e buscando e se inserir nesse novo mundo, nesse mercado. Mas para isso requer também a habilidade das duas partes, tanto de vocês que fazem a relação trabalhista, né? Que hoje é relação trabalhista, porque o RH era o departamento pessoal de antigamente. Aí foi o RH e agora é relações trabalhistas. Porque a amplitude da RT, ela está muito grande hoje. E é interessante, né? Você fez duas colocações que já me fez duas perguntas que fogem totalmente do roteiro. A primeira delas, Cabeça, você comentou aí dessa questão da... Não, vou começar pela última. E como que você vê as profissões? Você sente que
que estão surgindo novas lideranças nos RHs, as pessoas estão entendendo esse conceito de relações trabalhistas. Porque assim, eu estou há 30, 31 anos no RH e eu tenho uma geração de várias pessoas que eu admiro bastante, mas eu não consigo. Eu queria a sua percepção, que você que lida diretamente com RHs, com empresários, você tem sentido surgir novas lideranças, pessoas capazes de ter essa visão de ser um relacionamento trabalhista? Não, pessoas capacitadas, elas todos os dias surgem, em todos os níveis, principalmente também na relação trabalhista, na área de recursos humanos. Porém, ainda existe uma despolitização muito grande do setor de RH, de todas as empresas, de todos os níveis, tá? De empresas pequenas, médias e grandes. Existe uma despolitização da importância da relação trabalhista. Porque ainda existe na cabeça de alguns RHs a distância que eles próprios criam entre a figura da entidade sindical e a figura da instituição da empresa, ou seja, do sindicato, da instituição sindical e da empresa que ele representa, que ele faz essa relação. Tem alguns recursos humanos que ainda acham que, para ele ser um bom RH, ele tem que fugir do sindicato. Ele tem que se esconder das reivindicações do sindicato, que ele não pode atender o sindicato. É para atender a empresa, atender o patrão. Isso é um erro. Isso é um erro fatal. É um erro que não pode se cometer em relações trabalhistas hoje em dia. Por quê? Porque a relação trabalhista hoje em dia não é só a questão da pauta de reivindicação, de aumento do salário, de brigar pelo aumento da PLR, de melhorar o ambiente de trabalho. Ela existe hoje um leque muito grande, por exemplo, até os problemas pessoais de cada indivíduo ali, individualmente na empresa, de cada funcionário. Às vezes o funcionário desabafa com o sindicato o problema dele, mas não desabafa com a relação trabalhista, com a RH. Verdade. Eu chego na porta da fábrica, o trabalhador, ele fica 20 minutos ali, ou meia hora, fazendo um desabafo da vida dele que, assim, afeta diretamente o trabalho dele na empresa. Às vezes o filho está no médico, a mulher está doente, ele não pode acompanhar, ele tem medo de desabafar com o encarregado dele, com o chefe dele, ele tem medo de ir no RH e dizer, eu estou com um problema. Então ele entra em depressão, ele fica com doença ocupacional, ele entra em parafuso, falando assim, na prática sindicaleira, sim, né? Devido aos problemas que a pressão da modernidade exige dele, produtividade, qualidade, pontualidade. Ele tem que ser um robô perfeito, ele não pode ficar doente. E isso também afeta ele no lar, lá na família. O trabalhador, se ele tiver pelo menos com a família bem, se ele souber que a família está com saúde, ele não precisa tanto se preocupar. Mas às vezes ele precisa desabafar um problema pessoal que ele não está conseguindo se concentrar para produzir. E aí o chefe olha para ele e fala, poxa, esse cara tá dando nó, esse cara tá indo pro banheiro, esse cara tá faltando, mas nunca teve uma orientação do RH para chegar no supervisor de fábrica, no gerente de linha e dizer, olha, como é que tá o teu pessoal? Você tá fazendo o DDS, o diário social, você tá ouvindo seus subordinados? Isso aí é igual técnico de futebol. Se o técnico de futebol não entender, não conhecer a cabeça, a capacidade, a qualidade e os problemas de cada um jogador, ele não vai ter uma equipe preparada para ir para o campo para ganhar a partida. Porque aquele que está com um problema lá na casa dele, ele não vai se concentrar no jogo, ele vai entrar displicente, ele vai perder a jogada, ele vai passar o passe errado e ele vai atrapalhar a equipe. Então ele tem que estar preparado para aquela partida. O trabalhador, quando ele entra no chão da faca, ele tem que estar preparado, a cabeça limpa para ele entrar na empresa de manhã e dizer, puxa, eu estou bem, eu vou produzir. Mas para isso, a empresa tem que propiciar um ambiente, tem que criar um ambiente que ele se sinta à vontade. E não ele se sentir coagido, que ele não pode falar, ele não pode nem falar que foi no clube de campo dos metalúrgicos, dizer, olha, eu fui no melhor clube de Guarulhos, você pode tirar foto. Eu tomei um banho numa piscina aquecida, ó, tá um frio danado hoje eu acho que tá 12 graus, não sei, 10, 12 graus. Mas eu fui no melhor clube da categoria, é lá no Sindicato dos Metalúrgicos, vocês sabiam disso? Você é encarregado, pode ficar sócio lá também, lá tem sauna masculina, feminina, piscina aquecida, tem ginásio poliesportivo, nossa, tem uma cachoeira maravilhosa, levei minha família para lá. Ele tá falando bem de um ambiente de lazer para ele. E tem medo de falar na empresa. De repente ele tem medo de falar na empresa, porque a empresa vai achar que ele está aliado ao sindicato para uma aliança política contra a empresa. E que não é isso, e não é verdade.
Aí se a empresa tiver o mínimo de habilidade, na verdade vai usar esse cara como aliado, né? Então, o que é que acontece? As empresas, os RH precisam estar preparados para ser extremamente modernos e com essa democracia, com essa abertura que tu pode produzir ao funcionário, ele vai ter um funcionário qualificado, sem medo de trabalhar, sem medo de dar ideias. Porque o trabalhador com medo, ele não produz bem e ele não dá ideias para melhorar o produto, para melhorar a qualidade, para melhorar a linha de produção, porque ele fica retraído. Sabe? Ele tem medo até de dar uma ideia para melhorar a diversão. Eu já passei por isso. Então isso a gente se depara todos os dias da nossa vida. É verdade, Cabeça, você tem toda a razão. Eu trabalhei numa grande empresa que você sabe qual é, e lá nós tínhamos duas lideranças, eles têm, né, duas lideranças femininas, e uma delas sempre me procurava e falava, Gerson, eu não quero te incomodar. Eu falei, você nunca está me incomodando. E na verdade você está antecipando uma situação que eu posso tentar resolver. Então só que isso é confiança, né, que você conquista. Cabeça, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas antes eu preciso só explicar para o pessoal. Gente, vocês devem estar estranhando que eu tô com o olho um pouco vermelho, meu olho direito um pouco vermelho. Eu fiz uma cirurgia recente, tem que estar um pouco irritado ainda, porque faz 20 dias que eu fiz essa cirurgia. Mas eu tô até mais bonito, né? Vocês devem estar percebendo isso, mas é em razão da cirurgia. Essa parte aí pula. Cabeça, você falou dessa questão da modernidade, das relações que mudaram, né? O que o sindicato, ou se você não quiser falar em nome do sindicato, o que o Cabeça pensa do home office? Não, eu falo em nome do sindicato e falo que o sindicato tem de definição, de opinião sobre isso. O home office veio para ficar, em primeiro lugar. Ele veio para ficar, principalmente no setor burocrático da empresa, da administração, engenharia, porque você vai abrir o notebook aqui, você vai poder produzir na tua casa ou na empresa o mesmo projeto. Você vai poder atender 10, 12 clientes ou a lista de clientes da empresa, tanto faz você estar na tua casa ou lá na empresa. Então, o home office veio para ficar. Agora, é claro, é preciso discutir também as condições do funcionário trabalhar em home office. Porque precisa discutir isso, né? Precisa ter acordos coletivos que favoreçam esses trabalhadores. Porque eu falei aqui no início da minha fala, né? A empresa tem uma economia com isso. A empresa tem uma economia e ela reconhece que o funcionário executou as tarefas com o mesmo profissionalismo. Por que não discutir com o sindicato da categoria algo que possa beneficiar, né, subsidiar aqueles custos que o funcionário está tendo? Porque, o cara não vai ficar sentado o dia inteiro sem ir no banheiro da casa dele. Vai gastar água, vai gastar energia, vai gastar internet, ele vai gastar telefone. E muitas empresas não subsidiam nem isso. Ele fica na casa dele. Se ele estiver na empresa, ele está gastando papel higiênico, água, cafezinho, internet da empresa, tudo da empresa. Ele tem um custo ali para a empresa. E na casa dele, ele economiza tudo isso. Então, que isso precisa ser discutido também. Dele, né? Nos acordos coletivos, isso precisa. A PLR desse funcionário ela tem que ser até maior do que aquele que está lá na fábrica produzindo fisicamente, presencialmente. Né? Aquele que está presencialmente ali. Porque ele está economizando na empresa, ele está dando mais lucro. Então é uma coisa que veio para ficar. Muita gente não quer mais voltar para a empresa porque o cara abre a tela do computador, ele nem troca de roupa, ele levanta de manhã, toma o cafezinho dele ali, e precisa botar roupa para trabalhar, fica até de bermuda dentro de casa, está trabalhando, né? Então, assim, veio para ficar e não tem como a gente mudar isso. Agora, o que precisa debater é que esse trabalhador, ele continua sendo trabalhador, ele continua produtivo, ele continua tendo seus problemas também, né, seja de qualquer natureza profissional, ou de saúde, ou mental, né? Ele precisa ser promovido, o mundo do trabalho dele existe. Precisa dar atenção para ele também. Não é um fantasma que não existe na contabilidade de empregado da empresa. A empresa tem lá 1.000 funcionários, 300 trabalham em casa. Esses funcionários que trabalham em casa, eles continuam produzindo, fazendo parte da folha de pagamento e produzindo até mais. Então eles precisam estar inseridos em todos os acordos coletivos com um olhar diferente para ele. Porque é uma coisa muito natural isso. Não tem como fugir, né, Cabeça? É algo que assim, eu sempre tive dificuldade com o home office, tá? Todas as vezes que eu precisei, tenho certeza, eu trabalhava muito mais, porque mas essa é uma questão de disciplina, né? Eu não conseguia me disciplinar a parar de trabalhar. Então eu começava lá 8 horas da manhã, era 9 horas da noite, estava lá. E por que em casa trabalha mais? Eu vou explicar, você deu uma introdução nessa explicação. Em casa ele termina produzindo mais pelo seguinte, porque na empresa,
o chefe está vendo, o gerente está vendo, até o dono da empresa está vendo. Então, assim, tudo que ele está fazendo, o chefe da empresa está vendo que ele está trabalhando. Agora, na casa dele, ele vai se esforçar mais ainda, porque é que ele vai pensar? Poxa, ninguém está vendo eu trabalhar aqui. Então, eu tenho que produzir mais para mostrar realmente mais ainda para o meu chefe, para o dono da minha empresa, que eu estou trabalhando e estou mostrando resultado. Porque lá na empresa, às vezes, o gerente, o dono da empresa, tira ele daquela atividade até para fazer uma reunião, sair do foco ali da produção dele, mas o chefe está vendo que ele saiu a pedido de alguém. Agora, na casa dele, ele não tem esse direito. Ele tem que produzir mais porque ninguém está vendo ele trabalhar. Quando as pessoas estão te enxergando, você trabalha menos, porque você está junto ali. Agora, quando as pessoas não estão te vendo, você trabalha mais. É um sentimento de autocobrança. E autocobrança, parceiro. Ninguém está vendo, eu tenho que mostrar mais. Mas acho que isso é disciplina, né? Eu conheço várias pessoas. Sim, aí depende de ser humano para ser humano. Até porque todas as vezes que eu precisei eram umas situações esporádicas, né? Nunca foi uma coisa principal. Agora, falando do home office ele ganhou muita força, cabeça, na pandemia, né? Sim. E, na verdade, a pandemia, ela trouxe vários momentos, vários ensinamentos. Você não era presidente ainda na pandemia, né? Eu assumi a minha plena pandemia. Foi em plena pandemia? Eu assumi em 21. Foi bem no foco. Se não foi, você já fala qual foi, cabeça. Foi um dos períodos mais desafiadores, de uma maneira geral? Para mim, foi o período mais difícil da minha vida. Primeiro que eu fiquei doente, fiquei 12 dias aqui no Carlos Chagas, né? Até para UTI, quase que eu morri. Então já foi, para mim, pessoalmente, eu perdi uma cunhada, primo, perdi gente bem próxima a mim. E também, no cenário nacional, foi um terror. Foi um terror no mundo inteiro, mas vamos falar da nossa região, por falta de vacina, que não tinha vacina, as pessoas morrendo, e ninguém tinha a solução, os médicos aprendendo, né, uma coisa nova, de cada 10 que intubava, 7 moria, 70% dos intubados moria, até por falta de experiência de alguns médicos que não tinham condições, não sabiam intubar os pacientes, eles estavam aprendendo uma pandemia. Então, foi o momento mais difícil, eu acho que todo mundo vai concordar, da vida nacional, da vida das pessoas. Foi o momento mais difícil do nosso país. E principalmente o governo naquela época negava a vacina e foi o STF que obrigou a comprar a vacina. Eu estava internado no Carlos Chagas, assistindo televisão lá, no quarto lá, e na esperança de aparecer um milagre da vacina, para alguém comprar, e não comprava, falei, eu vou morrer também. Agora, a pandemia acho que foi um ensinamento para todos na cabeça. Aprendeu outras coisas. Foi bem... É algo... Mas sabe que assim, é uma coisa que eu falo para minha filha, né? Na época minha filha ainda era adolescente, hoje ela já tem 18 anos. Eu falo para ela, são coisas que a gente não pode esquecer. Porque nós, como seres humanos, temos um hábito de que você fala muito disso nas suas assembleias, né? De esquecer da luta dos trabalhadores, daquele período... Meu Deus do céu, como as pessoas eram presas, me fugiu o nome. E as pessoas eram escravizadas, as pessoas eram perseguidas. Eram perseguidas. Né? Tem o nome que me fugiu agora, meu Deus do céu. Mas eu já lembro. E eu falo sempre isso para minha filha. Foi um cenário, assim, cabeça, que você conseguia imaginar uma avenida 23 de maio vazia, uma avenida paulista vazia, onde você não podia visitar o seu pai, você não podia visitar sua mãe com medo de transmitir alguma coisa para eles. Então, assim, né, eu fugi um pouco do assunto, mas é importante que as pessoas, às vezes, também resgatem um pouco isso para lembrar também como superou determinados desafios, né? E a pandemia, ela ensinou muita coisa. Cabeça, você comentou agora há pouquinho em relação às mudanças, né, o comportamento, o que mudou na relação entre os RHs, entre os sindicatos de uma maneira geral. Agora sim, você tem muito mais experiência do que eu, e eu passei por algumas crises, né, não vou lembrar de todas elas, mas eu lembro de algumas, né. Em 2000, por exemplo, quando teve a questão lá das Torres Gêmeas, eu trabalhava no setor de consultoria, que era diretamente relacionado à aviação, que sofreu diretamente. Depois, já no metalúrgico, nós tivemos a questão da greve dos caminhoneiros, depois tivemos a reforma trabalhista do Temer, tivemos impeachment de governos, enfim, tivemos várias situações que aconteceram ao longo do caminho. Teve alguma situação específica, tirando a pandemia, que foi algo totalmente atípico, que você lembra com mais desafiador? Olha, eu acho que a pandemia foi o mais forte, claro,
né, que foi uma coisa que pegou pobre, rico, todas as classes sociais, ninguém se livrou da pandemia, né? A pandemia ela veio, atingiu todas as classes sociais e o mundo inteiro. Então todo mundo foi vítima do mesmo problema, tá certo? Agora, em relação à dificuldade de algum momento político da vida nacional, né, eu acho que foi a transição, né, foi a cassação, na verdade, da presidente Dilma, quando entrou o Michel Temer, que aí teve um reflexo muito negativo para a classe trabalhadora. Eu, como metalúrgico, sofri muito com isso, porque eu vi ali, senti na pele, ver uma luta de uma história de uma nação, de uma classe trabalhadora, perder vários direitos, né, que foram modificados, foram retirados, foram alterados com a reforma trabalhista do Michel Temer. Eu não tenho dúvida nenhuma que a cassação da Dilma foi justamente para facilitar a aprovação da reforma trabalhista. Porque com a Dilma lá, ela não ia sancionar, ela ia vetar, ela ia ter, né, toda a decisão de vetar isso, e a classe trabalhadora pagou o pato por isso. E aí vem depois a outra reforma, que foi a reforma da Previdência. Você, que é um cara jovem, muito mais jovem do que eu, Nem tanto, né? um pouquinho mais. Você talvez só aposente com 70 anos de idade. Porque mesmo que tenha as contribuições, né, os 35 anos trabalhados, de 2020 para cá, né, com a mudança, é só com 70. Não me desanima não, cabeça. Não é desanimar, já é a lei. Eu já estava contando daqui uns 8, 9 anos. Né? Não, é bom você fazer as contas mesmo, porque eu acho que você vai ter que trabalhar até 70 anos. E mulher até meio assim. Por quê? Porque lá em 2020, quando foi aprovada a lei, as mulheres, naquele ano de 2020, que tivesse 65 anos e 25 anos de contribuição, aposentavam. Só que em 2021, já aumentou mais 6 meses. Então era 65,5. 2022 é 66. 2023, 66,5. 2024, 67. Nós estamos em 2025, já é 67,5. Né? E tem que ter um mínimo também de contribuição. E nos homens também, vai aumentando em 6 meses. Então, assim, a mudança que teve para a classe trabalhadora foi muito grande, para retirar direitos. Então, assim, foi um momento político muito difícil para a gente. Porque eu tenho 56 anos, desde quando eu registrei minha carteira pela primeira vez, nunca um direito trabalhista tinha sido alterado. E aí eles chamavam a CLT de atrasada. Ah, a CLT é velha, é de 1943, CLT tem 70 anos. Então tá bom, se você quer modernizar alguma coisa, você tem que ampliar direitos para capaz. Você tem que discutir uma modernidade sem retirar direitos. Como é que você vai restringir o direito de uma categoria e dizer que está modernizando? Então quer dizer que quem era escravo lá atrás trabalhava no regime moderno? Lá atrás, na escravidão, que não tinha carteira assinada, não tinha CLT, não tinha nada, era moderno? O que fizeram foi tirar direitos. Isso não é modernidade. Isso é exploração. Isso é precarização da mão de obra, de quem trabalha, de quem produz, dos direitos dos trabalhadores. Então, para mim, foi um momento muito difícil, porque eu nunca tinha passado por aquilo. O cara olhar para mim e falar assim, olha, agora se a empresa quiser fazer um acordo direto com o empregado, ela pode fazer. Só ela e o empregado. Não precisa de convenção coletiva de trabalho. E aí a gente tem que bater o pé e dizer, se fizer apoio individual, vai não fazer leve. Tem pessoas que eu vejo que se aposentaram com 48 anos, 50 anos, me dá uma inveja num bom sentido, né? Porque assim... Desfrutaram de uma legislação que foi conquistada no regime ditatorial, no regime da ditadura militar, com muito egrégio, muita luta. Porque você comentou... Eu aposentei por 50 anos. Mas, tá vendo? É uma questão... Hoje totalmente fora da realidade. Eu aposentei com 50 anos de idade, quando somou meu tempo de contribuição e o tempo de insalubridade, deu 35. O problema, cabeça, que nem você comentou, você vai ter que trabalhar até os 70 anos. Eu comecei a trabalhar de menor, né? Então, no 35 contribuir. Se eu tiver saúde ou para trabalhar, seja empreendendo, ou se eu tiver alguém que me dê emprego, o problema também é elitarismo, né? Sim. Porque chega numa determinada idade que você começa a sentir outras dificuldades com o mercado de trabalho também. Você é escanteado pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho, na hora de contratar, eu sempre falei isso em assembleia e você já ouviu. Eu nunca vi uma empresa, na hora de abrir uma contratação, né, contratar uma pessoa de 65 anos. Contrata um jovem, de 25, de 30, é muito raro, a não ser que seja um profissional muito qualificado em determinadas áreas que não ache ninguém jovem com aquela experiência. Mas isso é uma exceção. Convênio médico é mais caro. Isso é raridade.
O Cabeça, você falou de uma questão da precarização. Um dos maiores absurdos que eu acho da Previdência não é muita causa metalúrgica, eu acho, tá? Pode ser que eu esteja equivocado, mas a coisa mais sem sentido que tem, cara, você é aposentado que nem você é aposentado. Eu acho que você não vai CLT no sindicato, né? Não, sou registrado via empresa, né? Eu sou CLT, não, do sindicato, mas na empresa. É. Uma das coisas mais aberração, né? O sindicato é até eleito para representar os trabalhadores. Sempre. Ah, sim. Uma das coisas que eu vejo, Faz parte da empresa. uma das coisas que eu vejo mais sem sentido, você aposenta. Aí vamos imaginar que você ganhe lá os seus, não vou lembrar de cabeça agora qual que é o teto da Previdência, mas vamos arredondar para R$ 8.000. Fica até 7.800. 7.800. 7.800. Aí você contribui com o teto máximo lá do INSS. Você não tem direito a seguro-desemprego. Você, se for afastado por auxílio-doença, você não tem direito ao auxílio-doença, você não tem absolutamente benefício nenhum do governo. Por que para um aposentado a empresa continua contribuindo, né, com o INSS patronal, o empregado continua pagando lá os 11% dele, a contribuição? Cara, é uma das coisas assim que eu não consigo ver coerência alguma no sistema previdenciário. Você sustentar um sistema mesmo que você já... Ah, tá bom, mas você poderia estar dando oportunidade para alguém no mercado de trabalho. Tá bom, mas... Cara, por que eu tenho que continuar pagando por isso? Talvez foge um pouco da briga de vocês, mas aí eu vou trazer uma outra reflexão. Eu gosto de escrever bastante artigo no LinkedIn, Cabeça, e um que eu escrevi recentemente, e aí eu gostaria que você comentasse sobre, porque, principalmente para os jovens que estão no RH há menos tempo. Você teve uma fala agora há pouco que você comentou, muita gente vê o sindicato talvez não como um braço, você usou uma outra expressão, mas como um potencial problema. E eu nunca vi dessa forma. Eu escrevi um artigo no seu LinkedIn que vai ao encontro disso que eu estou falando. Existem empresas, né, e eu trabalhei em empresas de pequeno, de médio e grande porte. Existem empresas que têm todas os EPIs, são fornecidos, tem empresas que pagam hora extra corretamente, tem empresas que pagam a insalubridade corretamente, tem empresas que pagam as férias corretamente, tem empresas que faz tudo conforme a lei determina. Só que assim, a gente sabe que tem muitas empresas por aí que não cumprem isso. E a fiscalização, os agentes públicos, né, os fiscais do trabalho, né, popular fiscal do trabalho, a gente sabe que eles não têm condições, né? Na nossa religião mesmo, salvo engano, se eu não estiver enganado, nós temos 3 ou 4 fiscais do trabalho para atender uma cidade desse tamanho, se bobear cidades adjacentes ainda. Se eu não estiver equivocado. Cara, não dá conta. Olha quantas empresas tem na cidade de Guarulhos e quanta coisa deve... Então, esse cidade de Guarulhos é o Alto Tietê inteiro. Nós temos aí uma meia dúzia de fiscais do Ministério do Trabalho para dar conta do Alto Tietê inteiro, que antes era até menos ainda. E aí, o artigo... O governo anterior era menos ainda porque o governo anterior extinguiu, acabou com o Ministério do Trabalho, e agora com o governo atual, o governo Lula, foi que voltou a nomenclatura Ministério do Trabalho exclusivamente para poder dar esse suporte de fiscalização das empresas que, de alguma forma, burlam a legislação e as convenções coletivas de trabalho. Então, é isso que eu queria, só para concluir o raciocínio, é isso que eu queria que você comentasse, Cabeça. E aí vai ao encontro de duas coisas. A primeira delas o sindicato também serve como um agente fiscalizador e auxiliar desses trabalhadores, que muitas vezes as empresas descumprem. E aí, trazendo uma outra reflexão, muitos RHs, e eu sempre que atuei em RH, eu sempre me coloquei no papel, entre aspas, de dono, no sentido de brigar pela empresa, mas eu nunca abri mão de me colocar como empregado. E tem muitos RHs que às vezes acabam esquecendo que, na verdade, ele é ali um mediador. Né? Assim como o sindicato posso chamar de um mediador, o RH também é um mediador. E aí eu queria que você falasse nesse sentido, porque assim, muita gente às vezes acha que trabalha numa grande empresa, que é tudo maravilha, mas não é tudo lindo por aí. O RH é o bandeirinha do jogo, ele auxilia o juiz. Né? O juiz, ele não vê 100% do jogo, nem 100% do gramado. É o VAR, né? O VAR ele auxilia o juiz. Então o RH ele tem que auxiliar a empresa a não errar. RH não é para ajudar a empresa a errar ou contribuir para aumentar os conflitos entre a base social, né, que é os seus funcionários ali, e a entidade sindical. O RH inteligente e moderno, ele ajuda a empresa a não acumular processos judiciais lá na frente. Então, o bom RH é aquilo que não deixa a empresa errar. Porque a empresa que paga errado, ela vai pagar 2 vezes.
e só enxerga o sindicato, entre aspas, como um adversário político, quem quer pagar errado. Porque o sindicato vai dizer para a empresa, olha, você está pagando errado, você está descumprindo um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho. Além da CLT, não esqueça que você tem uma convenção coletiva de trabalho que ela precisa ser mantida na íntegra. Então, ali, dependendo da convenção coletiva, nós temos vários exemplos do setor metalúrgico, tem 80, 90, 105 cláusulas. Então, você tem que cumprir os acordos coletivos, as convenções coletivas. Você cumprir o CLT e convenção coletiva, a tendência de erro é quase zero. É 0,1% ali se tiver algum processo trabalhista lá na frente. Agora, quem não cumpre acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, ignoram as reivindicações legítimas da base ali, o chão de fábrica, e não vai tentar ouvir o que é que está acontecendo em sua volta, ele está aumentando os conflitos para a empresa, todo mundo que vai sair amanhã ou depois vai abrir processo. Então esse RH está dando prejuízo para a empresa. Não é o RH que está trabalhando, contribuindo para o bom andamento da empresa, para o crescimento da empresa. Porque se a empresa, a cada ano que passa, ela só aumenta o número de processos trabalhistas que ela tem, que vai dar de acordo com as lições, ela não está fazendo a lição de casa. Ela está pagando 2 vezes, vai gastar muito mais com corpo jurídico, né? Com processo, com multa, com fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do próprio Ministério do Trabalho. Então, o sindicato, ele é um agente de transformação social, de representatividade, mas jamais nós vamos concordar com alguma coisa errada e a empresa esteja fazendo, ou deixar de orientar a empresa. As micro e pequenas empresas, a gente até auxilia. Não é toda empresa que tem condições financeiras de pagar para um advogado para estar ensinando para ela o que é convenção coletiva, o que é acordo coletivo, porque há uma diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. Gigantesca. E muitas empresas pequenas que não têm o suporte de contabilidade nem jurídica, liga para a gente. E a gente ensina corretamente e os caras falam, obrigado por vocês terem me orientado. Eu não vou errar. E aí não precisa gastar dinheiro com jurídico nem com a contabilidade. Que às vezes também a contabilidade cria uma cortina, um bloqueio entre o RH da empresa, entre o dono da empresa e o sindicato. Acha que bloqueando a reivindicação do sindicato está ajudando a empresa. Não está, está prejudicando. Porque se estiver fazendo errado, o trabalhador vai procurar um advogado depois e vai abrir processo. E tem um fator subjetivo ainda, né? Na verdade, a gente está falando da questão financeira, que é fato, que é objetivo, mas tem um fator subjetivo também, né? O cara que está trabalhando lá, será que ele está produzindo como poderia, sabendo que está sendo... Então, tudo isso. O profissional ele tem que ter informação da coisa que é correta, porque ele vai ser um bom profissional em qualquer área. Sabe? Pode ser o cara mais humilde do chão da fábrica ou o engenheiro que desenvolve os produtos da empresa. Se ele tiver consciente do que é obrigação e dever, ele não vai falhar nos deveres também, cara. Não vai falhar. Então, mas é sobre isso, tá? Direitos e deveres. Quando eu comento, pessoal, assim, não estou aqui falando porque o cabeça está na minha frente, porque quem já me conhece já há bastante tempo, é uma causa que eu sempre falo. Quem faz o certo não tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E existem alternativas, inclusive na convenção coletiva, salvo engano, dos 3 anos, inclusive empresas que estão em dificuldade, que têm livre negociação com o sindicato para encontrar alternativas também. Mas o principal é isso. Existem empresas que trabalham corretamente, existem empresas que não trabalham corretamente por inúmeras razões. Algumas por falta de conhecimento, algumas porque querem trabalhar errado. Então, assim, e o sindicato ele acaba sendo o braço. Parece profissional de RH. Não esqueça, você também é um empregado. Tá? Não esqueça nunca disso. Eu quero só cortar você um pouquinho, falar de profissional de RH. Tem eu não vou falar nem nome da pessoa, nem nome da empresa para a questão de ética. Tinha um RH de uma empresa aí, empresa grande. Na época, a empresa tinha seus 450, 500 funcionários. E ele fazia uma campanha danada dentro da empresa contra o sindicato. Dificultava a sindicalização, dificultava a chegada das reivindicações na direção da empresa. Aquele RH meio limitado, achando que segurando as reivindicações ali estava ajudando a empresa. Quando foi um certo momento, a empresa decidiu mandar ele embora. Ele foi mandado embora. E o dono da empresa não sabia que tinha uma cláusula na convenção que dava estabilidade para todos os funcionários, inclusive para o RH, para quem estava em vias de se aposentar. O cara que tem mais de 10 anos de empresa, 45 anos de idade e mais de 10 anos de empresa, e falta 5 anos para
18 meses para ele aposentar, né? Ele não poderia ser mandado embora. Esse RH foi mandado embora, ele estava nessa situação, ele pegou a convenção coletiva que ele tanto lutou contra o sindicato, botou debaixo do braço, chegou lá no advogado, abriu um processo e falou, eu tenho estabilidade, a empresa não pode me mandar embora. Eu tenho 18 meses de estabilidade, porque eu estou prestes a me aposentar, falta só 18 meses, a empresa só pode me mandar embora depois que eu aposentar, ou me pagar esses 18 meses. O dono da empresa falou, mas você nunca me falou isso quando estava aqui no RH? Nunca passou essa informação das convenções coletivas para o dono da empresa. Para o dono da empresa, ele confia no seu time, ele confia no seu RH, ele confia na sua equipe técnica. Aí se a equipe técnica expõe essas informações das negociações coletivas que é feita entre o sindicato patronal, o sindicato das empresas e o sindicato laboral, que é o sindicato dos trabalhadores, ele não está contribuindo. O dono da empresa tem que saber que existe uma convenção coletiva onde tem direitos e deveres. Ele tem direito e tem deveres também. E aí esse cara recebeu, a empresa ficou com bronca, mas pagou 18 meses de salário para ele, tá certo? Então ele usufruiu da convenção do sindicato, mas ele só batia no sindicato, só tentava atrapalhar. Então ele atrapalhou, não foi só os trabalhadores, ele atrapalhou a própria empresa dele. É importante que as empresas saibam que aquele profissional de RH, que ele tem habilidade para tratar de negociações coletivas, que ele tenha conhecimento do que é negociação coletiva, diferença de acordo coletivo para convenção coletiva, de pauta de chão de fábrica, que tenha conhecimento de tudo, para não deixar o problema agravar e com agrede ou ter processo trabalhista e aumentar as informações. E uma coisa que você sempre fala, Cabeça, é diálogo, né? Tem que dialogar, né? A democracia, ela exige o diálogo. Se você faz parte de um processo democrático, você tem que ouvir. Você tem que falar o que você achar, necessário, dentro da normalidade, mas você tem a obrigação de ouvir, cara. Muitas vezes, nem sempre a gente concordou em tudo. Né? Aí seria democrático. Muitas vezes a gente não concordou em tudo, e muitas vezes você até me usou em exemplos em assembleia, e as pessoas vão falar, pô, Dirceu, você foi exposto, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Eu falei, gente, vamos chegar num consenso. Na verdade, eu não vejo como exposição. Está cada um no seu papel. E quando eu falei no início, né, foi uma das primeiras falas que eu comentei com você, eu aprendi muito, assim, cara, o que eu aprendi com... Eu sempre admirei, cara. Você tem um oratório absurdo, o Dr. Marcílio, que é o representante jurídico do sindicato, o advogado, ele é o advogado do sindicato, ele é um cara de uma inteligência, assim, absurda, né? O próprio nosso diretor que atende lá, aliás, é complicado, né? Falando de sindicato, assim, o Ricardo, que é o vice-presidente do sindicato, eu jogava bola com ele muitos anos. Xabi. E o Jal, que trabalhou muito tempo com você. O Jal eu não cheguei a trabalhar com ele, mas ele como diretor da Tecfil, como empregado da Tecfil que ele é, a gente sempre teve diálogo, muitas vezes também não concordamos, né? Porque é o que você acabou de comentar, não tem que concordar sempre, mas sempre teve uma relação extremamente respeitosa, mas o diálogo eu acho que é a base de tudo. O diálogo constrói tudo e também o diálogo ajuda a construir relação e a construir respeito entre as pessoas, porque você pode não concordar com quase nada do que eu falo, mas se eu falo com respeito, se eu falo considerando e respeitando o outro lado, né, ouvindo o outro lado, você não precisa concordar comigo. É claro que quando se trata de negociação coletiva e pauta e tudo isso, é democrático a maioria decidir. Se eu estou errado, é igual uma eleição. A maioria vai decidir quem vai ter os votos. Então, em um regime democrático, um sistema democrático, a tua ideia e a minha vai ser colocada em exposição, vai ser colocada em público, para que as pessoas analisem e falem, não, o Dirceu tem razão, o Cabeça está errado, ou vice-versa. Então, a gente expor nossas ideias. E aí a maioria vai decidir quantas discussões quem vai ter a razão. Quantas vezes nos sentamos para negociar a PPR e chegamos num acordo? Cabeça, uma das, eu diria, preocupações, mas ponto de atenção é o impacto do mercado chinês aqui na economia no Brasil. Né? A gente percebe que tem muitas indústrias sendo afetadas pelo preço China, pela competitividade do mercado chinês. Como que o sindicato vê isso? E se você acha que isso há alguma forma de reverter esse cenário? A China é uma realidade sem volta.
O mundo vende para a China. A China é o maior comprador de todos os países. Se você pegar o maior cliente do Brasil é a China. O maior cliente dos Estados Unidos é a China. A China compra da Europa inteira, compra da Ásia inteira, compra da América Latina inteira. Ela compra tudo de todo mundo. Os recursos naturais que eles têm é o maior do mundo e eles estão comprando, por exemplo, aqui no Brasil, as terras que contêm os minérios que são muito valiosos é da China. Ouro, nióbio. Então, assim, eles investiram muito em educação, desenvolveram, formam 15 milhões de engenheiros por ano, que nenhum outro país faz isso, mas eles também têm uma economia que cresce para poder entrar divisas no país dele para ajudar aquela população que é muito grande. Então, assim, não adianta querer achar que vai eliminar a China. Se cortar a relação política com a China, nós vamos perder o maior comprador de tudo que o Brasil exporta, é a China. Então, como combater isso? Não tem jeito, vai ter que conviver com o mercado chinês e negociando com eles, não tem jeito. Agora, é claro que cada nação, Odisseu, tem que cumprir suas legislações. Se uma empresa chinesa está instalada aqui, ela tem que cumprir a legislação brasileira. Se uma empresa brasileira se instalar na China, ela tem que cumprir a legislação chinesa. E vice-versa. Então, é dessa forma que as nações vão tentar negociar com a China e sobreviver. Você acha, Cabeça, posso estar dando uma viajada aqui, mas algo que me veio em mente agora, eu falo com muitos RHs, a gente já participei de vários eventos, e a maior dificuldade do momento, que é inerente a todos os RHs de uma maneira geral, é mão de obra. Mão de obra qualificada. Não precisa nem ser mão de obra qualificada, tá? É conseguir mão de obra. Às vezes não consegue mão de obra para fazer o básico do básico nas suas empresas. E muitas vezes, o que é legado por aí são inúmeros fatores. Alega-se dos programas sociais, alega-se do iFood, alega-se do Uber, alega-se N razões. Mas já não... Posso estar equivocado, tá? É algo que me vem em mente. Já não pode ter um pouco a ver com esse reflexo China de ter diminuído a competitividade, um pouco da precarização da mão de obra, e já o mercado de trabalho CLT já não está sendo tão atrativo. Estou falando de uma maneira grosseira, tá? Não estou falando de uma maneira generalista. Que talvez já esteja começando a impactar nessa escassez de mão de obra? Veja bem, hoje em dia no Brasil, as empresas, seja de qualquer segmento industrial, pagam pouco. Hoje a gente tem um piso salarial, dependendo do tamanho da empresa, né, a partir de R$ 1.900. Empresas grandes, né, acima de 500 empregados, aqui o piso é R$ 2.500, R$ 2.600. Então, assim, quando você fala que está difícil de contratar mão de obra, é porque hoje o cara que trabalha na Uber, por exemplo, ele cadastra o carrinho dele lá para trabalhar na Uber, ele vai ganhar mais do que trabalhar numa fábrica. Ele vai trabalhar o mês todinho fazendo o horário que ele quer, lá na fábrica para poder ganhar R$ 2.600. Para tirar 3 mil tem que fazer hora extra pra caramba, né? E no Uber ele fala que tira 4.500, 5.000. Só que é o seguinte, é uma visão imediatista que ele está tendo. Na fábrica, se ele ganhar 2.500, mas ele tem plano de saúde, ele tem cesta básica, ele tem um café da manhã, ele tem um almoço, ele tem o fretado da empresa, ele tem carteira assinada com 13º, fundo de garantia, ele paga a previdência. Então, quando ele soma tudo, esses benefícios, ele também tira os 5 mil dele tranquilo. Mas não entra no bolso dele, porque ele não está vendo o que paga para a previdência. Se ele ficar doente, né, ele não está vendo que não está no bolso dele, vai para a previdência. Mas se ele ficar doente, quem paga o salário é a previdência. O fundo de garantia ele não vê entrar no bolso dele ali todo mês. Mas se ele é demitido, ele tem um fundo de garantia. Então, ele não enxerga isso como renda. E no Uber, né, ele vê os 4, 5 mil entrar em espécie no bolso dele, só que daqueles 4 mil que ele ganha na Uber, ele tem que tirar o que representaria o fundo de garantia, o INSS dele, o 13º, né, as férias, né, tudo. Ele não faz essa conta. É o imediatismo, ele pensa no imediatismo. Aí, mas ele está gastando o carro dele, manutenção do carro dele. Se o carro quebrar ou ele ficar doente, não tem previdência para sustentá-lo e não tem empresas para poder bancar ele em nada. Então, é uma opção. Então, essas coisas, essas contas aí, é que o trabalhador não está fazendo. E essas empresas de iFood, da vida, esses aplicativos de entregas de comida e de qualquer mercadoria, que é tudo, né, aplicativo hoje que você não sabe quem é o dono. O cara está lá do outro lado do mundo, ele está vendo só o dinheiro entrar na conta dele aqui, e o coitado com o pneu careca, e a polícia prendendo o carrinho dele aqui, levando para o pátio, porque ele não tem dinheiro para botar pneu no carro. Mas o dono do aplicativo lá nos Estados Unidos está trilionário.
né? Então, é uma inteligência artificial para poder escravizar a mão de obra. E aí não tem o cabeça na porta da fábrica. Não tem o sindicato na porta da fábrica para mobilizá-lo, porque ele trabalha por conta, ele se sente patrão, dono dele, né? Ele é a MEI, ele acha que ele é o empreendedor. Aí é uma esfera cabeça. E é uma inteligência do capitalismo de explorar a mão de obra da classe trabalhadora sem ter adversário político. Para atrapalhar e mobilizar aqueles trabalhadores. Então vai depender muito do próprio trabalhador tomar essa decisão. Cabeça, vai ficar para uma outra oportunidade que a gente vai mudando a pauta aqui. Você me lembrou de um outro assunto, que é a questão do transporte por aplicativo. E tem 2 empresas de São Paulo que foram autuadas, né, pela prefeitura justamente por descumprirem aí a questão do transporte de moto, né? E ontem, ou essa semana, salvo engano, faleceu aqui em Guarulhos uma pessoa que estava sendo transportada por aplicativo de moto e caiu da moto e faleceu. Depois, mas essa vai ficar para um outro momento. Por quê? A gente está chegando aqui na reta final e eu queria que você falasse de 2 coisas importantes do papel sindical. Mas antes dessas 2 perguntas finais, eu queria agradecer novamente os meus amigos Valmir, a Célia e o Edson por terem me convidado para participar aqui desse podcast como host. Ao grupo de recursos humanos do CIESP, né, o núcleo de recursos humanos do CIESP, ao Intercel, pela colaboração que dão aqui ao podcast, e principalmente ao Josinaldo Cabeça, por ter cedido, né, um espaço da agenda dele para estar aqui contribuindo com tanto conhecimento aqui para o público de RH e empresários. Mas, claro, né, os nossos parceiros, né, os parceiros do podcast, que é o Grupo Ritaco, a Trilha Empregos e também a Culinária e Gastronomia. Então, a todos esses que fazem o podcast acontecer, em nome aqui dos meus amigos, muito obrigado. Cabeça, tem 2 perguntas. Uma, na verdade, é uma pergunta e a outra eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acompanho um pouco do trabalho sindical, queria que você falasse também do papel social do sindicato na comunidade, na vida não só dos trabalhadores, mas na vida dos colaboradores. Eu sei de um projeto que vocês têm social também, eu já tive a oportunidade de visitar lá no clube do sindicato. Eu queria que você faça um pouquinho desse trabalho do sindicato também. Como já falava o velho Chico, o melhor papa de todos os papas, o Papa Francisco, que nos deixou recentemente, não existe justiça social sem um sindicato atuante. Não existe. Porque a justiça social, ela passa pela valorização do trabalho, pela regulamentação e pelo reconhecimento daqueles que produzem e geram a riqueza. A riqueza, seja ela de qualquer natureza, ela é do trabalho. Ela é advinda do trabalho, da mão de obra. Não existe riqueza de outro meio. Quem produziu esse microfone, esse copo, esse papel, esse celular, esse óculos aqui, tudo que você está enxergando em sua volta foi um trabalhador. Tudo que você possa pegar, tudo que você possa enxergar foi um trabalhador. Não dá para não ter essa visão. Então, eu queria iniciar com isso. Mas o papel do sindicato é justamente ser esse agente de transformação social. O sindicato tem esse papel fundamental. O DNA de um sindicato é fazer com que exista justiça social. E para ter justiça social, a gente precisa regulamentar e dar direitos aos trabalhadores para que eles possam produzir com seus direitos garantidos, com os melhores salários, com as condições de trabalho dentro das empresas, em qualquer ambiente de trabalho, seja um jornalista aqui produzindo um jornal, fazendo um artigo, escrevendo um artigo, ou seja, um trabalhador lá na obra, lá no prédio, levantando as paredes lá, ou o cara que está na fábrica agora produzindo uma peça de um carro. Então, esse é o princípio. O sindicato tem essa obrigação, esse dever e esse papel. O sindicato é isso. E aqueles que entendem que a sua empresa vai modernizar, vai crescer, vai ter mais lucro, com os trabalhadores sendo reconhecidos, ele vai crescer mais ainda. Porque a empresa também, o papel constitucional de uma empresa é responsabilidade social. Está na Constituição Federal. Toda empresa tem uma responsabilidade social, todo CNPJ tem uma responsabilidade social, porque quando você abre uma empresa, sim, você vai precisar de mão de obra, quando você precisa de mão de obra, você precisa regulamentá-la. Então, isso é uma responsabilidade social. Não é só de ganhar o dinheiro,
Tem que ganhar o dinheiro, porque você investiu no sistema capitalista para ter lucro. O fim social. Mas tem um fim social. A geração de emprego tem o fim social, né, e o fim econômico. Né? Tem que ter a economia, tem que ter o lucro, mas tem o fim social. Então, acho que as duas partes, os dois lados têm um papel fundamental. É trabalhar, produzir com a geração de justiça social. Aí o produto vai chegar na tua casa e o cara vai ler a origem dele e vai dizer assim, olha, nenhum trabalhador passando fome, doente, sem nenhuma proteção social, foi explorado nesse produto. O produto chegou na minha casa bem acabado, na hora certa, um produto bonito, bem feito, mas quem produziu esse produto não está doente passando fome, não. Porque essas duas alas fez com que houvesse justiça social. O sindicato de um lado e a empresa do outro. Então, esse é o papel fundamental. A segunda pergunta você acabou já emendando, o Cabeça. Eu acho que nós até falamos um pouquinho dessa questão do interesse da juventude, né, pelas causas sociais, né? Porque é importante também que a juventude seja politizada no sentido de entender os porquês das coisas, né? A pessoa politizada é quem tem o conhecimento gerais das coisas. Não é politizada do ponto de vista partidário, do partido A ou do partido B. Exatamente. Eu sou do partido A ou do partido B. Não é esse tipo de politização que a gente quer para a sociedade. Não ser um leigo. A gente quer a politização para a sociedade para que as pessoas tenham os conhecimentos básicos para debater aquilo que é interesse de uma sociedade, seja ele qual for. Na saúde, na educação, no transporte, na manutenção de direitos, em qualquer parte que queira discutir, precisa de politização. Para a pessoa não ser tapada aqui, ó. Saber só olhar para... Ser um alienado, né? Ser um alienado. Não. É um cidadão comum que sabe produzir lá na fábrica, mas sabe questionar um vereador por que votou a favor da taxa do lixo. Sabe questionar um deputado por que ele tirou o aumento do aposentado. Sabe questionar o Congresso Nacional por que não votou agora para aprovar o imposto do IOF. Eu tenho uma brincadeira, o Cabeça, que eu sempre falo. Mas tem que questionar o deputado que votou contra a taxação do IOF, que é imposto de operação financeira, mas tem que questionar também o deputado por que ele quer congelar o salário mínimo, para não ter aumento real no salário mínimo, para que um aposentado que ganha um salário mínimo pague a conta por quem investe 50 mil reais por mês, que deveria ser taxado no IOF. É esse tipo de politização que a gente quer para o nosso país. Eu concordo 100% com você. E uma frase que eu sempre brinco com o pessoal, você ter conhecimento, ele te ajuda. Numa conversa de boteco, num almoço de domingo e numa reunião com a diretoria. Então, sim, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Não. Né? É respeitoso, é salutar e é um direito de qualquer cidadão ter o conhecimento. Buscar o conhecimento é a obrigação de todos. Cabeça, agradeço demais, mas demais mesmo, por você ter cedido aí a sua agenda aqui para nos atender. Tem muita coisa ainda para te perguntar, mas como a gente tem um limite aqui no podcast, eu vou me limitar por aqui por hoje. Tem algo que você gostaria de falar? O podcast sempre é 1 hora. Eu ainda tenho um sonho de fazer um podcast pelo menos de 8 horas. Para povo... porque... É quase uma assembleia, né? É quase mais, né? Quanto mais falar, mais para mim, quanto mais fala, mais eu desenvolvo. Pode falar, falar aí para os seus amigos que façam um podcast aí de 8 horas para a gente ficar o dia inteiro. Eu conheço, viu? Entendeu? Então, se der corda aqui, ó, vai que vai. Eu esqueço até de comer. E se provocar, fala mais ainda, hein? Cabeça, obrigado. Obrigado você pelo convite aí. Um abraço a todos vocês aí que nos assistem. Obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado. Acompanhe o podcast Não RH nas mídias, no Instagram, no YouTube principalmente. Marque os seus amigos, compartilhe, ative o sininho. Nos acompanhe também no LinkedIn. Enfim, o podcast Não RH, ele é feito por profissionais de RH para RHs. Obrigado aí pela atenção de todos.